Bom dia! Vamos falar hoje sobre um assunto, apenas uma reflexão, apenas uma introdução muito superficial sobre revendo a história. Na história existem fatos, existem várias interpretações. Existe a história oficial, existe a história oficiosa, e a história em si está sempre sendo revisionada, atualizada, através de novas descobertas, de documentos, de vários fatores, analisando a conjuntura do fato histórico, mesmo que ele tenha acontecido há muito tempo atrás. Então, vou aqui falar para vocês de alguns personagens famosos da história, que na história oficial, na escola, é contada uma verdade, mas existe também uma outra verdade, ou não, um lado oficioso de cada personagem que marcou a história da humanidade. Selecionei alguns deles e vou relatar algumas características desses personagens. Isso não quer dizer que é a verdade. Existe o lado A e o lado B da história. Vamos aqui primeiro falar justamente de Gandhi, Mahatma Gandhi. Gandhi, advogado, formado na Inglaterra. Gandhi, ele vai ser responsável, um dos responsáveis, pela libertação da Índia do domínio inglês. Já na Inglaterra, no século XIX, dominava um terço dos países já conhecidos. A Inglaterra dominava política e economicamente a Índia, e Gandhi, através da Revolução do Sal, ele vai fazer uma revolução pacífica, já que ele era pacifista, e a Índia se liberta do jugo inglês. Isso é o lado A. O lado B, Gandhi homem, Gandhi ser humano, tinha defeitos como todos nós, é o que dizem. Dizem que ele batia em sua mulher e foi responsável pela morte da sua mulher, porque ela tinha uma doença grave e ele não deixava ela tomar remédio alopáticos, só remédios da homeopatia, só remédios da flora natural. Então Gandhi tem esse lado histórico. Há quem diga que ele não admitia a sexualidade de seu filho era homossexual, tinha justamente a sua opção íntima, e ele não aceitava o filho nessa condição, e deserdou o filho moralmente, vamos dizer assim. Então é o lado B do Gandhi. Também foi acusado de violência sexual. Pode ser que seja apenas intrigas, mas cartas foram reveladoras. Parece que ele tinha até um caso com um oficial inglês. Cartas foram descobertas recentemente. Segundo personagem, Solano Lopes, conhecido na história como Sanguinário, ditador do Paraguai, responsável por invadir justamente o Brasil, por querer dominar a região do Rio da Prata para escoar os seus produtos.
Na época, o Paraguai tinha baixíssimo, quase 0% de analfabetos, tinha uma industrialização de agropecuária muito forte, tinha justamente uma construção naval de pequenas embarcações para navegar pelo rio Paraguai, tinha uma condição social o Paraguai melhor do que no Brasil Império. Pelo lado B, ele foi então um sanguinário que invade o Brasil e vai combater as tropas brasileiras. Era um ditador que mandava torturar os seus oponentes. E do lado A, como eu falei, tinha um grande comércio com os ingleses. Tiradentes, figura histórica, tá? Lado A, era um homem que fez, junto com outros intelectuais, ele não era intelectual, mas foi um dos líderes da Inconfidência Mineira, que bancavam uma mudança contra o regime português por causa dos impostos, da derrama do ouro. Então, Tiradentes queria acabar com a escravidão. Tiradentes, um dos formadores da mentalidade da insurreição mineira, junto com outros escritores e poetas. Lado B de Tiradentes é que ele tinha 3 escravos, um para lavar, tratar o seu cavalo, um para engraxar as suas botas de alferes e uma cozinheira doméstica, escrava, para fazer os afazeres domésticos, passar o seu uniforme, lavar e etc. Então, o lado B de Tiradentes. E, na hora do julgamento, ele nega 3 vezes ao juiz que tenha participado da Inconfidência. Os outros foram expulsos do Brasil, um degredo, e ele foi o bode expiatório que pagou pela Inconfidência Mineira. Não morre de cabelo grande, que aquela figura é para dar um ar de herói, de Marte, morre sim com a cabeça raspada. Perfeito? Então, muita coisa ainda a se pesquisar. O outro personagem é justamente, que eu tenho aqui, é Getúlio Vargas, 18 anos no poder. Lado A, fez as leis na CLT, as leis trabalhistas. Pegou um grande momento no desenvolvimento industrial do Brasil em 1930. Criou a Petrobras, orgulho do país. Fez muita coisa social, mas do outro lado era manipulador, controlava os sindicatos, era ditador, mandava torturar os seus oponentes. Se tornou ditador em 1937 e perseguiu seus adversários políticos. Pessoa controversa, com 18 anos no poder. Então, Getúlio Vargas também tem os seus 2 lados. Padre Anchieta, poeta catequista na capitania do Espírito Santo. Era um clérigo. Mas o lado B é que demorou a sua canonização pela Igreja Romana, por Roma, pelo Papa, porque ele deixou conscientemente ser enforcado um donatário de uma terra no Espírito Santo, para passar essas terras desse donatário para o governador da época do Espírito Santo, pois esse enforcado era evangélico, sabendo que o movimento evangélico cresce muito realmente a partir de 1930, com a chegada da Assembleia de Deus. Mas já naquela época, no século XVI, já havia evangélicos no Brasil, já havia judeus
que tiveram que se converter à força para o catolicismo, senão eram perseguidos e mandados para a Santa Inquisição. Então, de maneira que Anchieta carregou essa culpa de saber que aquele donatário era inocente, acusado de um crime, e esse donatário evangélico foi enforcado. Por isso, pegou para Anchieta, demorou o processo de canonização. Agora, outra figura polêmica, Fidel Castro. Fidel Castro, em 1959, com alguns guerrilheiros e apoio da população, faz a Revolução Cubana. Sai Fulgêncio Batista, ditador de direita, torturador, e entra Fidel Castro, comunista, desce a Sierra Maestra e faz a Revolução Comunista. Lado A, investe muito em educação, ciência, medicina, esporte, mas o lado B é que ele criou uma grande fortuna pessoal e também perseguia os opositores, inclusive expulsando muita gente de Cuba. Cuba era uma ilha de lazer dos americanos, de prostituição, de cassino, até 1959. Outra figura polêmica na Revolução Cubana foi Che Guevara, argentino, médico alergista, fez muita obra social na América do Sul, inclusive com leprosos na Colômbia. Depois vai justamente a Cuba participar da Revolução Cubana, saem ele e Fidel do México, junto com outros camaradas. Mas Che Guevara é acusado justamente de fuzilar, mandar fuzilar no paredão muitos opositores do regime. É uma coisa meio bizarra de até proibir o uso do saxofone nas bandas cubanas, porque o saxofone é um instrumento musical de origem norte-americana. Então esse é o lado B de Che Guevara. E o lado A é o lado positivo de cunho social. Então, nós temos também a questão das grandes empresas alemãs entre 1930 a 1945, que ajudaram a reconstruir toda a economia arrasada da Alemanha da Primeira Guerra Mundial. Grandes empresas conhecidas e que nós usamos os seus produtos. O lado negativo é que essas grandes empresas, elas financiaram o nazismo, tá? Financiaram a construção nazista, campos de concentração, fabricando armas, fabricando tanques de guerra, aviões de guerras, fazendo uniformes para os soldados alemães e para os oficiais alemães. Então, há os dois lados da história, a história oficiosa e a história oficial. Apenas uma reflexão muito rápida da história, e a história está sempre sendo reconhecida. Numa carta recente de um soldado que participou da Guerra do Paraguai, ele diz claramente que Solano Lopes teve uma última alternativa à invasão do Brasil. O que ele queria mesmo era invadir e dominar o norte da Argentina. Ele escreveu cartas durante a guerra para sua mãe. Essas cartas amareladas foram descobertas justamente dentro de um baú. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, assine o canal, faça seus comentários, aqui eu me trouxe. Muito obrigado e boa sorte.